falando nos principais jogadores, Vamp, você sempre fala do Flamengo, o quarteto. Corinthians também agora tem, além do Renato Augusto, tem o Cássio, óbvio, o Fagner. Sim. E você já falou várias vezes que você acha o principal jogador do Corinthians. Tem o Yuri Alberto. Quem são os dois caras? O mais decisivo hoje do Flamengo, na sua opinião, e o mais decisivo do Corinthians, e por quê? Aí você pega aí a final de amanhã, né? Você pega... A gente tá prestes aí a menos de 50 dias de uma Copa do Mundo, tá? Sim. Você vai ver no Corinthians ali 4 jogadores que estavam na Copa do Mundo do ano passado, ou da Copa passada. Que tem bola pra... O Cássio estava na Copa. E poderia ir. Estava na Copa. Poderia ir de novo. Renato Augusto e o Juliano Escrito, aqueles suplentes lá. 30, um dos 30 era o Juliano, viu? Vamos esquecer, não. E por parte do Flamengo, você olha o plantel do Flamengo, somente só o Felipe Luiz. Eu estava olhando o jogo. O quê? Que foi a Copa. A última Copa. Do Corinthians tem 4. E o Arrascaeta pelo Uruguai. Não, o Arrascaeta foi. Foi pelo Uruguai também, o Arrascaeta, né? Foi. Mal usado, mas foi. Olha só pra você ver qual é o nível. Foi. Olha o nível que é de uma decisão. Mas quem são os mais decisivos hoje? Renato Augusto por parte do Corinthians e por parte do Flamengo, Everton Ribeiro. O quê? O Everton Ribeiro. Caramba! Sério, você me surpreendeu, porque você é fã do Everton. Joga demais. Né? Inclusive, a gente falou com ele outro dia. Se tiver bem... Você acha o Everton mais decisivo que o Arrascaeta e o Pedro? Mais. Ó, o Everton ganhou tudo com o Cruzeiro. Foi muito bem no Coritiba antes. Cruzeiro. Ele é tetracampeão brasileiro. 2 pelo Cruzeiro e 2 pelo Flamengo. É brincadeira? Então vai. Copa do Brasil, tudo. Everton Ribeiro é fera. Caiu muito bom. É tanta gente boa no Flamengo, cara. O mais decisivo hoje é o Pedro. É isso. Porque o Arrascaeta teve... Eu acho o Arrascaeta teve uma quedinha. Não, o Arrascaeta é mais craque. Mas assim, o momento, no sentido do momento que o jogo é amanhã. O Pedro até não fez um grande jogo na ida, mas enfim, é o cara do gol e não é só por ser o cara do gol. O Arrasca, acho que conta da lesão... O Gabigol é que você mandou escolher só um, né? O Gabigol também tá nesse patamar aí. Agora é o seguinte aqui, ó. Copa do Mundo. Se o Everton Ribeiro, com a bola que joga, fosse o Uruguai, não estaria na Copa? Sim. E o Arrascaeta estaria brigando com o Coutinho ou com os outros? Não. Claro. Sim. Também. Claro. Então, olha o nível dos dois. É isso que eu tô falando. Olha o nível dos dois jogadores, os dois meios que o Flamengo tem. Ó, o Everton é meu amigo pessoal. Amo de paixão, um cara muito gente boa. Acho importantíssimo pro Flamengo. Claro. Mas hoje eu acho Arrascaeta e Pedro mais decisivos. O Arrascaeta mais jogador, mas o Everton Ribeiro, pra mim, na década passada, tirando o Neymar, que é o concurso, pra mim, os dois jogadores mais decisivos do Brasil foram os melhores, né? Enfim, Everton Ribeiro e Dudu. Como o Everton Ribeiro vem desde o Coritiba 11 e 12, 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, 2 títulos fundamentais do Cruzeiro, campeão do Flamengo, para mim o melhor jogador no Brasil, embora ele tenha tido aquele interregno no mundo árabe, para mim foi o Everton Ribeiro. Aí eu vou botar mais um pouquinho de lenha na fogueira. O Gabigol, se é o Uruguai, ele iria pra Copa? Pela seleção do Uruguai? Pra reserva, sim. Talvez no banco. Até porque tem o Darwin Nunes que não tá bem. Mas é bem mais jogador. Mas que é mais jogador. Soares, inclusive pela Cavani, não sei. O Soares já não tá o mesmo. Não, ele iria pro banco. Não, pro banco iria. O Arrascaeta é um mistério como ele não é tão bem usado no Uruguai. Tá sendo até mais agora do que o outro. Não, agora bem mais. Com o novo mais. treinador ele deu mais espaço. Bem mais. Tá tendo mais oportunidade. Eu acho que uma das críticas do Tabares no final era usar muito pouco pelo nível do Arrascaeta. Mas são jogadores perigosíssimos. Os 4 são perigosíssimos. Mas é que o Gil, o Balbuena, o Wagner, o Fábio Santos e o Cássio é fera. Que se fosse qualquer outra zaga aí, eu já dizia que o Flamengo ia meter 3-4 na final no Maracanã. No inferno. E o Fausto Vera tá muito bem também. Não, a não ser a zaga do Palmeiras, lá que o Gustavo Gomes e o Luan seguram a onda toda também. E todo o Palmeiras marca. Mas aqui no Brasil, nem o Atlético Mineiro, nos seus melhores momentos, no ano passado, para segurar esses 4 em forma é um absurdo. Tá muito bem mesmo. Agora, eu discordo do Vamp também ainda no Corinthians. Eu acho que em jogo decisivo é o Cássio, irmão. Eu acho. Eu acho ele o mais decisivo. Já foi na Renato ida. Augusto é craque. Já foi em Itaquera. O Cássio cresce muito em jogo decisivo. Em Itaquera ele já decidiu. Até nisso eu discordo de você. Quer dizer que se chegar... Pode escolher um, né? Eu escolhi um chicante também. Claro. Se chegar nas penalidades, o Corinthians passa a ser favorito. Eu acho.
O Cássio Apesar de eu peso. achar o Santos um baita goleiro Santos também. Não, goleiro, mas eu mas- falei logo na abertura do programa. Falei logo que eu não estou minimizando a importância do Santos, nada disso. Eu só estou dizendo que para o Corinthians, se chegar para as penalidades, o Corinthians chega fortalecido Até para valer. animicamente, claro. Isso, emocional, É na casa bem do adversário, mais ou menos o que aconteceu contra o Boca. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas é muito parecido. Se o Corinthians levar até os pênaltis, mais o Cássio, mais a história recente, inclusive, da E a temporada. pressão é toda no Flamengo. E bons ali dentro do batedores. Maracanã. E outra coisa, e o único realmente é um fato que eu não sei a estatística, eu até já pedi pro pessoal que sabe fazer essas coisas. Assim, o único momento no futebol em que o fator casa não é tão determinante é a disputa de pênaltis. E aí é só cada um ficar lembrando do próprio time, da história do futebol. O número de vitórias nos pênaltis do visitante, na disputa de pênaltis dos visitantes, é muito maior do que o número normal de 90 minutos de jogo. O Yuri Alberto também vem sendo decisivo. Sim. O Yuri Alberto fez 8 gols nos últimos 12 jogos. É um cara que, pra mim, mudou o patamar do Corinthians. Sim, é muito mudou. bom. Faltava esse jogador. Faltava. Muito O Corinthians ele ficou a boa parte da temporada com o único centroavante disponível era o Jô, e o Jô já num outro momento, o Jô já mais para o final da carreira, tanto que não era titular absoluto. Veio o Júnior Moraes, também não jogou. E o Roger Guedes muitas vezes jogou nessa posição, centralizado no ataque. Até teve discussão e alguma polêmica ali, porque ele prefere jogar mais pelo lado, e teve que jogar centralizado, porque não tinha outro para colocar. E o Yuri Alberto resolveu esse problema. E hoje, não falo da carreira, hoje ele é muito melhor que o Jô. O momento agora, o Yuri Alberto é um cara de 21, 22 anos. O Jô é um jogador já no final da carreira. Eles têm características diferentes. O Jô era mais um pivô ali, um cara mais de área, mas muito inteligente. E o Yuri Alberto tem força, tem velocidade, movimentação. Hoje o Yuri Alberto é um dos melhores centroavantes do Brasil. Ele, dos que jogam aqui, eu acho que os do Flamengo, os dois são melhores que ele, sim, o Gabigol e o Pedro. Fora isso, já começa a ficar difícil. Eu acho ele melhor que o Cano, eu acho ele melhor que o Caleri. O Yuri Alberto é um ótimo jogador. Agora, Bruno, os dois treinadores. A gente fala do Vitor Pereira e do Dorival. Qual deles pode ser mais decisivo num jogo como esse? Porque o Vitor Pereira tem mais currículo, tem mais carreira internacional, chegou no Brasil como o treinador mais bem pago. Hoje o Abel Ferreira ganha mais, depois da renovação. Ganha uma fortuna, mais de 1 milhão por mês. E do outro lado o Dorival, que é um bom treinador, mas foi campeão de uma Copa do Brasil. É o título de expressão que ele tem no currículo. Sim. Estava no Ceará, veio pro Flamengo. Quem pode ser mais decisivo hoje, amanhã e por quê? Eu acho que os dois, claro, vão ter a sua participação, mas eu acho que, no geral, uma conquista do Corinthians, por exemplo, ela vai cair muito mais no Como a colo garrafa do Vitor d'água Pereira. Sim, também. Se o Corinthians ganhar, vai ficar muito mais assim os méritos vão ser dados ao Vitor Pereira, porque o time é inferior e provavelmente se o Corinthians venceu, imagina um cenário em que vão exaltar muito assim a parte tática do Corinthians, que ele se defendeu bem, aproveitou os espaços, aproveitou os erros do time do Flamengo. E se o Flamengo ganhar, que eu acho até um pouco injusto, mas pelos talentos que tem, a maioria vai colocar os méritos na qualidade do time. Verdade. Não assim que no treinador. E o treinador foi importante para reorganizar também na parte fora de campo. O Dorival, eu vejo até hoje que ele fica muito preocupado com a administração do elenco, né? Ele dificilmente, por exemplo, ele tiraria ele mudaria o time para a final da Libertadores. Acho que o time que vai jogar a final da Libertadores, se não tiver ninguém machucado, é o time que a gente sabe lá, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. E, claro, eles são os titulares, mas também, mesmo se o Dorival achasse que teria que fazer uma mudança, eu acho que ele não faria, porque quando ele chegou, era um ambiente mais tumultuado. E ele trabalhou isso também de gestão de grupo, de elenco, então ele não deve mexer nesse time para a decisão da Libertadores, por exemplo. Amanhã ele vai mexer por uma suspensão do João Gomes, vai jogar o Vidal. Só um segundo, Asmar. Você fala daqui a pouquinho, Asmar. Só um minutinho. Não, aí... Conclua. Sim, daqui a pouco ele fala. Ele está querendo interromper, mas daqui a pouco já ele voltamos fala. do banheiro para o rádio, para a TV. É só para dizer que a gente perdeu o comandante, ele foi ao banheiro, pediu para o Bruno ficar enrolando. Entregaram tudo. Chegou até de volta. Bom, mas ele vocês têm voltou. que respeitar a fisiologia. Né? E o departamento de fisiologia, que Eu fui trabalhos discreto, bárbaros. eu passei pro Bruno e eu falei, Bruno,
Fala bastante. Que eu vou no banheiro. Falei com outra palavra. E eu estava falando. Mais direta. E eu estava falando. Mas aí a gente tem traíras na mesa. Eu só dei uma reforçada. Como diria o Vampeta, fisiologia humana. esse é um programa de informação. Pra onde estava o pilhado, Vampeta? Aqui sentado. Olha aí. Olha como um amigo leal. Olha aí. Tá te devendo uma grana e Viu como é que é, Renato Maurício Prado? Olha aí, um amigo Deixa a leal. RMP. Viu? Um abraço pro Rititi, RMP, força. Pode continuar, Bruno Prado, que eles interromperam com essa brincadeira de mau gosto. Mal gosto é amanhã, né? Mas é isso, eu acho que vai acabar. Pelos talentos que tem o Flamengo, muitas vezes as conquistas do Flamengo elas ficam muito em cima dos jogadores, que são muito talentosos, e o técnico acaba ficando meio que assim, na visão geral. Ele também com esses caras, qualquer um ganha. Não acho que é bem assim, acho que o Dorival tem uma importância. Paulo Souza não conseguiu, o Renato não ganhou o título. Souza, né, cara? Então eu acho que é meio injusto isso, mas normalmente acontece, né? Se o Corinthians ganhar vai ficar muito, o Vitor Pereira conseguiu travar o Flamengo, e se o Flamengo ganhar vai ficar muito no talento dos caras, mas eu acho que o Dorival tem participação sim nessa evolução do Flamengo. O próprio Renato, pegando aí assim, você pode discutir a chegada, o trabalho dele, mas assim, no trabalho geral, né? Mas no Flamengo foram 72% de pontos. Quase todos tiveram aproveitamento muito bom. Muito bons. Anos, E teve momentos de futebol muito bons, né? Até a chegada do Dorival, o que havia de melhor desde o Jorge Jesus no Flamengo foi com o Renato, no começo. Depois o time meio desorganizado e tal, e acabou caindo, foi demitido e tal. Mas assim, eu acho que uma certa, não vou dizer que impaciência e intolerância, até porque é fácil falar de um time que a gente só analisa, não torce. Mas assim, a paciência, para mim, absurda que se teve com o Paulo Souza, uma certa tolerância, foi um negócio inacreditável, porque não era bom desde o começo e foi piorando a cada jogo com o Paulo Souza e com o próprio elenco também, que é responsável. Só que os outros treinadores, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, não tiveram problema com o elenco, né? Não. E o Paulo Souza me pareceu que ele tinha problema com o elenco. Lembrando que o Paulo Souza pegou desde o início da temporada. Ainda pior. O Paulo Souza tem problema com tudo. Com tudo. Mas não deram se falar, vai vir e limpa. Faz a limpa. Parece que tem, não é bem isso, mas dá para as pessoas, todo mundo entender. Parece que houve problema de pele. Já no desembarque, os caras já não gostaram. Tá certo? Primeiro que foi um salseiro para contratar um treinador. Ok. Mas já no desembarque, ele começou a tomar cornetada desde o primeiro momento. Verdade. Tudo bem. Realmente não é o treinador dos sonhos. Mas que foi adotada a operação padrão. Sem dúvida foi. E rapidamente. Rapidamente. Ele não teve assim, ei, Paulo Souza, nós jogamos por você. Não teve isso. Essa é a verdade. E tudo bem, com Jesus e todos os apaixonados foi diferente. Né? E com o Dorival ele chegou porque, claro, ele teve bom ambiente lá, sempre teve, e é um cara conciliador e sabe de futebol. Então é isso. Confirmando aqui, né, trazendo os números de cada um. Vitor Pereira no Corinthians, 56 jogos, 23 vitórias, 18 empates e 15 derrotas. São 51% de aproveitamento. Dorival no Flamengo, 35 jogos, 23 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 71% de aproveitamento. Confirmando aquilo que a gente disse. O trabalho do Dorival no Flamengo, por enquanto, é melhor que o do Vitor Pereira e ele chega muito pressionado e a diretoria também pressionada. Porque se o Flamengo não conquistar títulos e se o Corinthians também não conquistar, as duas vão sofrer pressão. Ele chegou porque no RH do Flamengo, ele entrou como interino. No RH do Flamengo, ele entrou como funcionário emergencial. Não tem outro, até que a gente arranje um outro, digamos, dos sonhos, é o melhor que a gente tem. Então, é por isso que ele está pressionado, mas o trabalho é bom. Esse número que você deu aí é importante. Você vai demitir um treinador com 71% hoje? Tudo bem, demitem até com 99%. Eu sei como é que é por aqui. Até aí, né? Tá certo? Mas que é um pouco insensato, eu acho, né? E no caso do Vitor Pereira, da mesma maneira, fizeram... Poxa vida, a chegada foi pomposa, é um treinador que tem um currículo importante e vai substituir por quem também? Essa é a pergunta. Até porque essa coisa que você falou, Vanderlei, é verdade. Assim, ele chegou com uma fama de que ele vai cobrir, tapar um buraco aqui.
E isso é muito real em quase todos os clubes. Acho que o único no Flamengo hoje que não chegaria como interino é o Jorge Jesus. O resto é interino no sentido de que qualquer primeiro grande tropeço, esse cara vai dançar. E nos clubes, no Palmeiras, quando o Abel sair, vai ter essa questão. Quem chegar vai chegar, ou vai ganhar, como o cara que está saindo ganhou, ou vai dançar. Em vários, no São Paulo, se não é o Rogério treinador, já tinha caído. Como eles mandaram embora vários outros. E é histórico, né? Vai ser assim. Assim, pouquíssimos trabalhos você pode pegar na história. Tipo, o Rinos Michels, que era campeão da Europa, foi substituído pelo Romeno Stevan Kovac, que foi bi e foi tri. Mas e era um baita trabalho histórico, né? É muito difícil você superar. O próprio Rinos Michels, se assumisse no lugar dele mesmo, digamos assim, seria difícil. O que eu falo do Rogério Ceni na meta do São Paulo. O Rogério Ceni de 2005, 2006 teria seríssimas dificuldades para substituir o próprio Rogério Ceni. É complicadíssimo, né? E voltando agora ao Flamengo, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus agora poderia até estar fazendo o mesmo trabalho, quem sabe até melhor do que o Dorival Júnior. Mas ele mesmo seria comparado a ele mesmo de 2019. Não é fácil, não é fácil.